assunto? Afiar o machado. Afiar o machado, né? Mas não se preocupe, eu não vou falar sobre nenhum filme de terror. Tá? Não é sobre o Jason, né? Não é sobre a Sexta-feira 13, não. Tá? É um assunto muito importante para nós, que às vezes a gente nem sempre presta muita atenção. E eu quero começar apresentando essa ideia em Eclesiastes 10:10. Bom, aqui tem um lenhador, né? Ele está afiando o machado. 10:10, ele fala sobre isso, né? Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito. Essa história do machado, de afiar o machado, eu ouvi primeiro do meu pai. Então eu achava que era uma coisa lá da Coreia, mas na verdade é uma coisa oriental, né? É uma coisa, um provérbio, uma sabedoria oriental, porque eu ouvi falar em vários outros, né? No Japão e em outros lugares também esse tipo de coisa. Ele falava da história de dois lenhadores. Eles tinham combinado um desafio, dois lenhadores. E um deles era mais novo, mais forte, né? E o outro era um pouco mais experiente, um pouco mais idoso. E eles queriam apostar para ver quem cortava mais árvores, né? Assim, durante o dia. E daí, eles foram lá cortando, o mais novo lá naquele trabalho frenético, né? Com muita força, muito vigor, cortando, começou a cortar bastante árvore. Mais do que o mais idoso, né? O outro foi, esse mais idoso, mais experiente, foi devagar, foi indo, cortando, de vez em quando parava. Aí ele afiava o machado, ficava afiando. E o outro só cortando, né? E foi assim. E ele, de vez em quando, parava. O mais idoso parava. E continuou cortando. No fim do dia, quando eles já estavam parando, aí o mais novo já estava totalmente cansado, suado, morto, né? Não aguentava mais cortar árvore nenhuma. E o outro mais idoso estava mais inteiro. Aí foram contar, o idoso tinha cortado mais árvores. E o mais novo perguntou, mas como isso? Eu sou bem mais forte, né? Dá para perceber que eu sou mais forte, eu tenho mais saúde, tenho mais vigor. Como é que você conseguiu? Aí ele falou, olha, a gente precisa parar de vez em quando para afiar o machado. Não é que a gente vai parar o serviço de uma vez, nós vamos só fazer pausas para afiar o machado. Então, essa história é algo que, quando a gente pensa assim, né, naquele dia a dia que muitos de nós têm aqui, não pensamos muito, né, queremos, às vezes a gente ouve, né, esses conceitos, você precisa parar um pouco, precisa, né, retomar o seu fôlego e depois continuar. Mas quando alguém está por exemplo, numa corrida, né, não quer parar, quer seguir adiante, né? Então, às vezes a gente encara a nossa vida como essa corrida ininterrupta, né, que não podemos parar no meio. Mas, por outro lado, a sabedoria, né, nos ensina que a gente precisa refazer essas forças. E Deus, quando a gente pensa em dar uma parada, parece que Deus também criou, né, momentos especiais para nós. Se a gente for pensar em criação, ali diz que Adão, né, se encontrava com Deus, ou Deus dava uma volta ali no jardim do Éden na virada do dia. Me parece que era todo dia, né? Então eles tinham aquele encontro no final do dia, iam conversar, talvez Adão ia compartilhar o que ele tinha feito durante o dia, iam avaliar, né? Então havia esse tipo de
coisa se a gente for prestar um pouco mais de atenção. Deus mesmo, no final de cada dia da criação, ele parava e dizia, e viu que ficou bom. Deus viu que ficou bom. Deus avaliava, né? Parava e tal, e fazia uma avaliação. E a gente, depois, se a gente for pensar no sétimo dia que Deus descansou e contemplou a sua obra também, nós percebemos ali, né, uma outra pausa. Agora é uma pausa para servir a Deus, uma pausa para nós pararmos para adorarmos ao Senhor. É uma pausa também, o sétimo dia, descanso dos nossos afazeres normais, né? É assim, era mais ou menos isso que era encarado. E tanto que Deus havia estabelecido algo assim mais rígido, né? Vocês parem no sétimo dia. Vamos fazer, né? Possível 7 dias aí. Vamos dar essa parada e vamos adorar a Deus. Mas nesse sétimo dia também é o momento que você tem para adorar a Deus, para contemplar também como foi a sua semana. O que você fez, né? Pegar avaliações de cada fim de dia e no final da semana faz um apanhado melhor. Se a gente for pensar assim, a gente vê como que Deus era organizado, né? Como que Ele planejava as coisas também. E, seguindo aqui, eu não sei como é que está, assim, o alvo de vocês. Alguém estabeleceu algum alvo para este ano? Aqui? No início do ano, alguém pensou alguma coisa assim, concreta, assim, uma coisa palpável, ou vocês não têm costume? Bom, eu comecei isso numa outra igreja, e quando eu mudo de igreja, como agora, aqui em Osasco, um propósito meu é conhecer cada um e gravar o nome de cada um, né? Durante o ano, bastante tempo, né? Mas o que acontece? Alguns irmãos aqui já viram, né? O que acontece? Acho que talvez eu tenha gravado uns 60%, 70% só ainda. E ainda continuo confundindo, né? Então, é um propósito meu, certo? Eu sempre tive dificuldade de gravar o nome das pessoas. Hoje mesmo, quando a Karina chegou, né? Foi, pastor tal, não estava esperando, né? Eu não sei por que veio na minha cabeça o nome Flávia. Não sei de onde veio isso. Quase que eu falo. Aí eu segurei um pouco o Karina. Sabe que a Paulinha e a Nayara eu já confundi, né? Também aqui, os irmãos já viram, né? Ainda bem que uma usa óculos e outra não. E, sabe, assim por diante. Emanuel e Ezequiel também, eu já sei quem são eles, só eu tinha esquecido quem é que nasceu primeiro. Então, era um problema. Johan e Mateus. Esse é difícil porque a gente não se encontra muito. Então, eu agora não vou arriscar de novo. Eu errei, depois acertei, e agora, 5 minutos depois, já não sei de novo. Não sei, mas acho que é assim, né? Minha memória é assim, e tem a Miki e a Sara. Mãe e filha. Na hora de despedir, troquei o nome, né? Chamei a mãe de Sara e não tinha nem percebido, pior que é isso. Se não fosse essa para mim falar, né? Eu não sou a Sara, né? Enfim, irmãos, isso aí, eu não sei se é porque alguma hora espanou o parafuso, né? Que agora eu não sei, né? Se vai pegar de novo, conseguir de novo, assim. Ou se está faltando, né? Parafuso. Mas o fato é que a gente tem, assim, alvos para alcançar e nós precisamos nos empenhar, né? Alcançar esses alvos, precisamos nos esforçar
mas também de maneira equilibrada. Eu quero abrir aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 32. Isso. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Antes de prestar atenção aqui, eu não sabia que eles descansavam. Eu achava que Jesus e seus discípulos não descansavam nem um pouco, né? Ficava direto assim, junto com a multidão, junto com as pessoas, né? Ali. Mas neste texto aqui a gente vê uma situação, a gente vê um motivo, a gente vê um meio, né, para eles fazerem essa pausa. A situação é que Jesus tinha mandado seus discípulos fazerem um projeto evangelístico, 2 a 2, e iam nas aldeias, nas casas, iam evangelizar, iam pregar o evangelho. Eles iam fazer isso, e esse projeto, né, Jesus deu várias instruções, como eles deveriam fazer, e eles estavam retornando depois desse período de evangelização. E não estavam tão assim, melhor, eles estavam meio cansados, né? Porque tinham acabado de voltar de um projeto assim. Um projeto missionário assim, ele é cansativo, porque muitas vezes não é só apenas testemunho ou a pregação do evangelho. Existe uma batalha espiritual envolvida, né? Então existe a questão emocional também, né? Que não é algo talvez tão natural para muitos, né? Você chegar e falar, abordar alguém e conversar sobre o evangelho, então, e físico também. Então existe um cansaço. Mas quando a pessoa está muito empolgada, volta muito empolgada, às vezes isso, né, não está sentindo, mas vai sentir. Em algum momento vai dar aquela baixa ali, quando acalmar um pouco, né? Então, eles estavam nessa situação. E Jesus, então, estava ali, depois, quando eles retornaram, Jesus olhou para eles, né, e viu, acho que eles estão precisando de um descanso. Então, Jesus os chamou para descansar um pouco. Sabe que esses projetos missionários, hoje, aqui na Grande São Paulo, lembra um pouco aquele Adore, né, que começou há um tempo atrás. E nesse Adore existe um momento de como que é? Deixa eu lembrar aqui. Existe um momento, né, de reunir, de cultos. Existem momentos de prestar, de servir as pessoas, né, de orar por elas, às vezes em alguns adores, né, tem gente que sabe fazer alguma coisa, cortar cabelo, massagem, sabe fazer coisas assim que vão ajudar as pessoas, servir, né? Então também tem esses momentos. Também tem os momentos de levar o evangelho de porta em porta, de casa em casa, né? Depois à noite tem culto evangelístico, onde são as pessoas visitadas, né, são convidadas a comparecer. É parecido, né? Eu acho que deve ter sido algo assim parecido. E no final, ao mesmo tempo que a gente está empolgado, também está cansado, né? E por isso precisa levar em consideração. Mas é isso que Jesus havia reconhecido na situação deles. Por isso ele diz: isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então,
esse é o motivo, né, em que até mesmo discípulos, os apóstolos de Jesus, ali, junto com Jesus, também eles precisavam descansar. Nós somos seres humanos, né, e a gente precisa lidar com as nossas limitações. E Jesus mesmo, então, ali, chamou esses discípulos. Os irmãos que já participaram de algum projeto evangelístico? Alguns já? Quem sabe, né? A gente possa até pensar em algo assim, como um projeto Adore aqui. Não sei, né? Vamos, quem sabe a gente possa pensar. Mas é muito interessante, viu, irmãos? Eu já vou dizendo assim, quando você sai de casa em casa, tem casa que não recebe, não quer nem saber. Não quero, né? Fala, nem sai para receber a pessoa. Lá de dentro da janela já manda embora. Tem gente que chega ali na porta, não abre o portão, fica do lado de dentro, a gente do lado de fora. Tem gente que já convida para entrar ali na varanda, que é um local ainda fora da casa, mas já está dentro do quintal, né? E ouvindo, conversa. E tem gente que convida lá para entrar, para um cafezinho, gente que, não sei, né? É cada um. Gente até que dá um almoço, se deixar, acaba até almoçando junto, né? Então são situações bem diferentes mesmo. E às vezes isso pode ser 5 minutos, né? Você vai lá numa casa, ou pode ser 1 hora que fica ali, mas são coisas diferentes. Por isso que é muito interessante isso. A gente vai lá e cada casa é diferente. Cada um tem as suas diferenças. Mas eu não sei se os irmãos, lá em Tinga, em Caraguatatuba, uma vez nós fomos lá, faz muitos anos atrás. E ali, o que acontecia é que a maioria das pessoas ao redor eram crentes afastados, não eram descrentes, já eram crentes. Então a gente percebeu assim, puxa, né, aqui é um outro trabalho, aqui é de pessoas que não estão mais indo na igreja, mas que já frequentaram e por alguma decepção se afastaram. É um trabalho que dá para redirecionar, né, em alguma outra direção. Então foi muito interessante, mas isso foi muitos anos mesmo atrás, né? E Jesus chega lá, nesse momento ele chama os seus discípulos para descansar, não para parar o ministério, mas para descansar, né? Tomar um fôlego. E eles usaram ali o meio. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. É interessante, né? O barco aqui, talvez alguns, ouvindo falar de barco, já imediatamente vão pensar, puxa, né? Podia pescar, né? Podia nadar, podia, né? Aonde é que eles poderiam ir de barco, né? É uma ótima pausa, né? Para alguns de nós. Quem gosta de pescar, não chega. Mas não é só o barco, né? Pode ser outra coisa, pode ser algo assim, às vezes é algum esporte, às vezes é alguma outra coisa que nós temos, mas que vai nos ajudar a parar, vai nos ajudar a descansar fisicamente, vai nos ajudar a descansar emocionalmente também, vai nos nos ajudar a renovar. Então, o objetivo, quando fala assim, né, dessa parada, não precisa ir para um lugar muito longe, mas é importante que nós fiquemos meio que isolados, ficamos tranquilos, sem perturbação, mas sem muito movimento, que a gente possa ficar tranquilos. Essa é a questão. Às vezes na correria para um pouco para ficar tranquilo, né? A gente precisa parar aquilo que faz atividade que nos deixa correr.
Essa é a ideia. Então, Jesus ali, eles tinham um barco, eram pescadores, chamou eles para um retiro, de ir no barco, fazer outra coisa. Talvez, não sei quantos aqui tem esse problema no dia a dia. Se você consegue almoçar junto com a sua família, isso é uma dádiva. Nem todos nós conseguimos, almoçar juntos ao redor da mesa. Talvez a maioria de nós só vai encontrar o outro à noite ou só no fim de semana, depende de cada um. Mas o chamado para nós é descansar um pouco. Então, nós temos, por exemplo, agora esse mês de julho, alguns estão tirando férias, descansando. Nós mesmos demos uma viajada, descansar. Não foi descanso nenhum, assim, físico, foi cansativo mesmo. Londrina, Maringá, Campo Grande aqui. Mas, emocionalmente, sim, a gente saiu deste local, fomos em outro local. Fomos ter contato com outras pessoas. Fizemos outras atividades. Então, nesse sentido, houve uma pausa. Hoje nós estamos aqui, novamente. A gente precisa, de vez em quando, fazer isso sem culpa. Então, a gente tem pessoas que não gostam de tirar férias, nem de descansar. Gostam de trabalhar. Eu tenho conhecidos assim, que sentou, está trabalhando. Não consegue descansar, mesmo no feriado, está lá discutindo as coisas, do dia a dia. Mas o ideal para nós é que a gente tenha esse descanso, a gente possa refazer as nossas forças. Muitas vezes nós não queremos parar, porque existe tanta coisa para fazer, existem tantas coisas que parecem importantes que não podem ser deixadas de lado. Mas, na nossa vida, Deus tem um propósito de nos ajudar na nossa caminhada de maneira equilibrada. Não é para a gente se acabar em alguma coisa, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus para nós é que a gente vá firme e sempre, consigamos ir caminhada com vigor. Então, já que nós não podemos fazer isso continuamente, nós precisamos de pausas para as nossas vidas. Precisamos refazer as nossas forças, porque nós somos seres humanos. Então, alguns especialistas dizem que existe um período de intensa produtividade e logo depois existe um período de diminuição de foco, de forças e de ânimo. Existe um pico assim depois, talvez, para a maioria, não sei, alguns conseguem manter lá em cima por algum tempo, até que cai doente. Mas o nosso ciclo é mais ou menos isso, Tem os picos de grande produtividade, cai um pouco, vai meio assim. Para a gente estudar também, nos nossos estudos, quando é algo um pouco mais complicado, exige mais da nossa atenção, também vai um pouco assim, a gente consegue, depois o foco cai um pouco, Então, precisamos de pausa também, até nos estudos, a nossa concentração. Então, são coisas assim, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós temos neste mês de julho um tempo para afiar o nosso machado. Nós vamos, neste segundo semestre, queremos entrar com pé direito, com a bola toda. Também não é isso. Queremos, entrar. Enfim, queremos ir com tudo. Vai isso ali. Mas é duro, viu?
acho que é idade. As palavras não chega até ali, não vai se salva. Mas é isso, que a gente possa retomar, né, o nosso segundo semestre com força, com decisão, né, com determinação, a gente possa lembrar, né, nós precisamos, não estamos de moleza, não é isso, né, não é moleza, é paradas estratégicas que nós precisamos para seguir adiante. Então, quero deixar aqui, né, tem mais uma semana para aproveitar, né, que a gente possa aproveitar bem. Em agosto nós vamos ter, em diante, vamos ter uma agenda mais cheia do que no primeiro semestre. Que a gente possa servir, nós possamos estar, ideias estão surgindo também, né, novas ideias, queremos que Deus nos inspire nas várias atividades que estamos pensando, né, com faixas etárias diferentes. Então, que a gente possa ter forças, né, para prosseguir, para que a gente possa dar conta, né, de seguir caminhando de acordo com o propósito de Deus. É isso, gente. Então, gaste tempo com a sua família nesse momento, né? Aproveite estar com a sua família, aproveite bastante. Talvez aquilo que você não conseguiu fazer em outros tempos, estava de férias. Bom, estou falando de férias aqui, mas talvez nem todos tenham férias, né? Talvez todos aqui, né, trabalham ali, não estão tirando férias, né, em julho. Mas, na minha opinião, eu acho que quando tem filhos, quando tem gente que tem as suas férias, né, eu acho que talvez a maioria faça isso, tirar férias juntos, né? Agendar para tirar férias juntos e poder curtir esses momentos em família. Como a gente disse lá no Dia das Mães, são histórias, essas histórias em família que vão ficar para depois, né, ao longo do tempo, são essas memórias que são importantes para nós que vão ficar. Então, que a gente possa aproveitar também. Esse é outro ponto forte, né? Podemos descansar em família. Nós queremos colocar isso, então, hoje, e deixar esse desafio também. Alguns não conseguem parar, então dá um tempo. Outros, né, já têm mais facilidade. Então, que a gente possa ter isso, né, em nossa mente. Afiar o machado. Que a gente possa andar de maneira equilibrada, pode ser de maneira intensa, mas de maneira equilibrada. Ok, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, queremos te dar graças a Deus pelo dia de hoje. Queremos dar graças, Senhor, por este mês de julho também. Alguns estão de férias, outros estão aproveitando no seu descanso. Que o Senhor possa nos orientar, Deus, nesse descanso, nessa pausa, nesses momentos de refazer as nossas forças, nesse momento de nós podermos refugiar no Senhor. E, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, nos ajudar, Senhor, a ter pequenas pausas no dia a dia, cada semana, e também, Deus, a cada mês ou a cada ano, o Senhor nos ajude, Deus, a ter uma caminhada longa através dos anos. Senhor, nos abençoe nessas pausas. A Deus, queremos pedir que o Senhor, nesses momentos também, o Senhor venha falar em nossas vidas,
dirigir, redirecionar os nossos passos. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas pautas. Colocamos diante do Senhor, meu Deus, toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada. Nós agradecemos, porque é o Senhor mesmo quem nos provê tanto o trabalho quanto o descanso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.